No mês de combate à violência contra a pessoa idosa, Brasil registra aumento de mais de 56% de denúncias no ano passado. E você vai ver também. Estado de São Paulo ultrapassa a marca de 1.000 mortes por dengue neste ano. Número de casos já passa de 1 milhão. Polícia Federal prepara a lista com pedidos de extradição de envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro que se refugiaram na Argentina. Juiz federal dos Estados Unidos ordena que ex-assessor-chefe da Casa Branca durante o governo de Donald Trump se apresente na prisão para cumprimento da pena. A menos de 50 dias do início dos Jogos de Paris, anéis olímpicos brilham na Torre Eiffel a partir desta sexta-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo agora, são 1h05 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir as notícias do Brasil e do mundo nesta sexta-feira, 7 de junho. A violência contra idosos no Brasil teve um aumento de mais de 56% em 2023. E a maioria que praticou os crimes, porque são diversos, são os próprios filhos. Os dados fazem parte de uma pesquisa da Universidade Federal Fluminense e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que analisou as denúncias de agressões documentadas contra idosos no banco de dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania entre 2020 e 2023. A violência a idosos no país teve um aumento de quase 50 mil casos em 2023, quando comparado com 2022. Das mais de 400 mil denúncias, cerca de 220 mil ocorreram no Sudeste, o que representa 53% dos casos no período. Já as denúncias de violência envolvendo idosos que estão na faixa etária de 80 anos ou mais atingiram o seu máximo no ano passado, com 34% dos casos. A violência contra a mulher idosa teve o maior número de denúncias notificadas, com 67% dos casos registrados somente em 2022. Mas a falta de informação sobre os dados da vítima em casos não declarados foi um dos problemas encontrados no estudo. O maior número deles foi em 2023, quando chegou a 73% dos registros. E, infelizmente, como acabamos de ver na reportagem, diferentes violências são praticadas diariamente contra pessoas idosas e a discriminação se reflete no aumento de denúncias. Exatamente por isso foi criada a campanha Junho Violeta, que promove a conscientização e reforça o debate na luta pelos direitos e a promoção de respeito com pessoas com 60 anos ou mais. A violência contra essa parcela da população, que atualmente conta com 32 milhões de pessoas, pode se manifestar de diferentes formas. E um dos objetivos da campanha Junho Violeta é também conscientizar a todos sobre os prejuízos desses crimes à saúde e à dignidade emocional, psicológica e também econômica. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com a Adriana Faria, advogada e especialista em direito da família. Adriana, uma boa tarde para você e seja muito bem-vinda. Uma boa tarde a todos. É um prazer enorme, estar falando nesse programa, principalmente de um assunto de suma relevância. Com certeza, o prazer é todo nosso, Adriana. Seja bem-vinda. Olha, primeiro de tudo, eu gostaria de perguntar o seguinte: como que a pessoa idosa é vista pela lei brasileira? Quais são os direitos? Olha, a primeira coisa que a gente tem que ter uma ideia, é que desde 2003, a partir do momento que foi fundado o Estatuto do Idoso, o idoso, tanto seja ele homem ou mulher, ele tem vários direitos que pode resguardar a sua integridade física, mental. Além disso,
O idoso tem o direito também de ser bem tratado, seja ele pela família, pelos cuidadores, né? Pela pessoa que faz um acompanhamento médico, principalmente os idosos acamados, que são as pessoas mais vulneráveis. Então, o Estatuto do Idoso veio para garantir esses direitos aos idosos, não só a integridade física, como também garantir um melhor, um BPC Loas, para quem não tem, vive em miserabilidade, o governo pode estar cedendo aí um salário mínimo, tem também prioridades na tramitação de processos, tem prioridades também no atendimento ao SUS, com as reduções de filas em bancos, no Sistema Único de Saúde também. Então, o Estatuto do Idoso veio para enfatizar, né? Está melhorando aí a qualidade de vida para todos os idosos. Que essas pessoas, elas têm direito também, né, Adriana? Agora, como a gente viu anteriormente na reportagem, há vários tipos de violência, né? E esses dados, eles aumentaram muito no ano passado, com aumento de mais de 56% nas denúncias. Quais são os tipos de violência contra a pessoa idosa previstos em lei? Olha, os crimes mais comuns que a gente acompanha são os crimes de violência, né? Violência física, violência verbal, violência psíquica, por muitas vezes até um beliscão, um tapa. Isso já está discriminado como um crime contra a pessoa idosa. Além disso, temos também os crimes sexuais, os abusos, né? Temos também os crimes de violência financeira. Violência financeira é quando a pessoa acaba utilizando todo o dinheiro ou a renda do aposentado, ou até aquele bem que ele deixou aí para ter uma prioridade em recebimento de um aluguel, aí o filho acaba vendendo esse imóvel sem o consentimento do idoso. Então, a gente tem que estar alertando sempre a população que o idoso ele é amparado pela lei do idoso, como também por todos os meios aí, né, de conscientização, como o mês de junho, que é considerado no dia 15, o Junho Violeta, né, em prol desses aposentados. E também tem o crime de abandono, que é o crime mais comum, né? Alguns filhos acabam abandonando os idosos, seja ele na residência, seja ele em hospitais, seja ele em algumas clínicas. Então, isso também é considerado crimes contra o idoso. E, Adriana, para cada um desses crimes que você mencionou, há também penalidades diferentes. Qual é o crime mais grave previsto em lei? Você comentou da violência, né, física e psicológica. Elas são as mais graves? Olha, a mais grave, que a penalidade maior é com relação à morte, né? Se porventura a lesão for considerada leve, ele pode ter aí a reclusão de 2 meses até 2 anos de reclusão, sob pena ainda de pagar uma multa. A maior penalidade é com relação à morte do idoso ou do aposentado ou da pensionista, enfim. Aí a penalidade máxima pode chegar até 14 anos. Só que, além disso, a pessoa também pode estar amparada, o Estatuto do Idoso, através de uma agressão física, uma agressão verbal, porque é muito importante a gente ressaltar isso, porque não é só dar um tapa no idoso, fazer uso indevido das suas finanças, é também o psicológico, né? Você ameaçar, xingar o idoso, e é muito importante a gente estar ressaltando que o Estatuto do Idoso, tanto a legislação brasileira está amparada e basta você fazer a denúncia para que ele esteja totalmente protegido. Agora, o Estado, ele é responsável por algumas questões com relação ao idoso, né? A pessoa idosa, com relação à saúde, né? A também serviços de saúde, né? Moradia. Agora, qual é a responsabilidade no caso dos filhos, Adriana? Qual é a obrigação dos filhos com relação aos pais que já são de terceira idade? Olha, os filhos, ele tem obrigação de zelar pela integridade física
desse idoso, desse aposentado, mantendo ele numa condição ótimas condições, né? Dando alimentação, saúde, lazer, moradia, interagindo ele, tentando colocá-lo de alguma forma perante a sociedade, interagindo em viagens. Então, o filho ele tem por obrigação manter a integridade física desse idoso para que ele possa ter uma vida saudável. No caso, aquelas pessoas idosas que estão em casas de repouso e o filho, algum familiar não visita, né, não faz uma visita regular, isso é enquadrado, isso é visto pela lei como abandono ou não? O fato dele estar ali pagando aquela moradia para a pessoa idosa, isso é visto como um cuidado? Sim, o filho ele tem obrigação, né, de manter o contato íntegro com os pais, né? E ainda que ele coloque num asilo, numa casa de idoso, ou deixe com uma cuidadora, né? Porque a gente tem que falar também de idosos acamados, impossibilitados de fazerem até as suas necessidades físicas. Então, assim, a partir do momento que há esse abandono, o filho ele é responsável, sim, por um bom período. Vamos supor, você acaba colocando o seu pai ou a sua mãe numa casa de idoso e abandona lá por 1, 2 anos. Então, é muito importante que a gente faça essa denúncia, né? A própria casa do idoso pode fazer essa denúncia, dizendo desse abandono aí dos seus familiares. E o Disque 100 também a gente lembra, né, que é um dos canais de denúncia também, né, Adriana? Exatamente, não só o Disque 100, como também o 190, que é da própria polícia. E a gente tem que lembrar que hoje, de acordo com o Estatuto do Idoso e com os projetos que vêm cada vez mais beneficiando a pessoa idosa, tanto o porteiro do prédio quanto o síndico, ele tem por obrigação fazer essa denúncia de maus tratos, principalmente aquelas pessoas mais próximas a esse idoso. Vamos supor, uma cuidadora, uma empregada doméstica, a própria casa que auxilia cuidando desse idoso. Então, é muito importante que essas pessoas façam a denúncia através do número 100 ou do 190, para que esse idoso tenha o direito e a restituição de uma vida digna daqui para frente, né? Garantidas, né? Adriana, muito obrigada, viu, pela entrevista, esclareceu todas as nossas dúvidas e, claro, a gente apoia essa campanha Junho Violeta. A gente acabou de conversar com a advogada especialista em direito da família. Adriana, muito obrigada. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Boa tarde. O estado de São Paulo ultrapassou a marca de 1.000 mortes por dengue neste ano, gente, segundo a Secretaria da Saúde. Os casos da doença somam mais de 1.400.000. O painel de monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde registrou nesta quinta-feira que 1.004 pessoas já morreram com a doença desde o início do ano. O número é quase o dobro do registrado em 2015, ano com maior número de mortes da série histórica até então. Naquele ano, 510 paulistas foram vítimas fatais da infecção transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O número de casos também cresceu muito neste ano. Mais de 1.400.000 de casos de dengue foram confirmados somente em São Paulo. Na capital paulista, o número de infectados passa de 400.194 pessoas já morreram com a doença. Já em 2015, todo o Brasil fechou o ano com o registro de 1.650.000 casos prováveis de dengue. Os sintomas da dengue podem variar de leves a graves e geralmente aparecem em até 10 dias após a picada do mosquito infectado. Com maior incidência no verão, a doença tem como principais sintomas dores no corpo e febre alta. O apresenta hábitos diurnos, pode ser encontrado em áreas urbanas e necessita de água parada para permitir que as larvas se desenvolvam e se tornem adultas, após a eclosão dos ovos. Para evitar a doença, é importante eliminar os criadouros do mosquito, o uso de repelentes e instalação de telas em janelas e portas.
E a Polícia Federal vai enviar à Argentina um pedido de extradição aos foragidos dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes em Brasília foram invadidas e depredadas. Até o momento, 65 envolvidos que estão ilegalmente no país foram identificados. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, disse que deve ser encaminhado na semana que vem a lista com os pedidos de extradição dos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, que se refugiaram na Argentina para o presidente Javier Milei. Há todo um processo legal que precisa ser respeitado e a Polícia Federal está fechando a lista dos que fugiram para o país. Até o momento, 65 envolvidos foram identificados que estão ilegalmente na Argentina. Ao todo, a Polícia Federal tem 208 mandados de prisão preventiva aos que descumpriram as medidas cautelares. Essa é mais uma fase da Operação Lesa Pátria. O risco é a Argentina aceitar pedidos de asilo político que já foram ou podem estar em andamento. E veja a seguir. Ex-assessor de Donald Trump é ordenado a se apresentar na prisão para cumprimento da pena. E ainda, com 100 mil lâmpadas LED, anéis olímpicos iluminam Torre Eiffel. É logo mais. Voltamos já já. E nós estamos de volta com outras notícias, agora 1h22 pelo horário de Brasília. Termina hoje a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os estudantes que não estão isentos devem pagar a taxa de R$ 85 até o dia 12 de junho. O boleto pode ser obtido na página do participante e pode ser pago por Pix. Segundo o Ministério da Educação, em razão das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul ainda, estudantes do estado terão prazo maior para a inscrição do exame e isenção da taxa. As provas acontecerão nos dias 3 e 10 de novembro. E um juiz federal dos Estados Unidos ordenou ao ex-assessor-chefe da Casa Branca durante o governo de Donald Trump, Steve Bannon, que se apresente na prisão até 1º de julho, para iniciar o cumprimento de sua pena de 4 meses. Ele foi declarado culpado por desobedecer uma convocação do Congresso. Steve Bannon, ex-assessor-chefe de Donald Trump, condenado por desacato, deve se apresentar na prisão até 1º de julho. Um dos autores intelectuais da campanha presidencial do republicano em 2016, ele foi condenado em julho de 2022 por desafiar uma intimação para testemunhar perante o Congresso. Na ocasião, Bannon era investigado no episódio do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos Estados Unidos por apoiadores de Trump. Poucos meses depois, o ex-assessor foi condenado a 4 meses de prisão, mas permaneceu em liberdade enquanto recorria. No mês passado, um tribunal federal de segunda instância manteve a condenação, mas um juiz revogou sua fiança e ordenou que ele se apresentasse à prisão. Após a audiência, Bannon disse que nada o silenciará e garantiu que Trump vencerá em 5 de novembro de forma esmagadora nas eleições, que são antecipadas como uma revanche entre o ex-presidente e o atual presidente democrata Joe Biden. E agora vamos falar das Olimpíadas. Cada vez mais perto do início, os Jogos Olímpicos de Paris 2024 tomam conta da capital francesa. Nesta sexta-feira, um novo símbolo foi inaugurado, com os anéis olímpicos agora decorando a Torre Eiffel. A menos de 50 dias do início dos Jogos de Paris, os anéis olímpicos brilham a partir desta sexta-feira na Torre Eiffel, grande símbolo da capital francesa. Autoridades estiveram no monumento para uma cerimônia oficial.
très loin, parce que ça fait quand même... Esse momento vem de muito, muito tempo. Um longo caminho, porque é uma candidatura lançada em 2015. Pensamos nisso, sonhamos com isso, e agora está se tornando realidade. E a Torre Eiffel e seus anéis são um sinal de que os jogos estão prestes a começar. Estamos quase lá, quase lá. E me dá muita alegria, orgulho e emoção como prefeita de Paris poder inaugurar e enviar esse sinal extraordinário. De pouvoir ouvrir. C'est un jalon qui est symboliquement important. Este é um marco simbolicamente importante. Obviamente, quero prestar homenagem ao trabalho das equipes, que durante a noite e no início desta manhã conseguiram a proeza de pendurar esses anéis na Dama de Ferro. É isso, é um símbolo importante, tangível, e os jogos estão aqui. Vamos abri-los com orgulho, acolhendo o mundo inteiro. As 30 toneladas de aço chegaram em vários pedaços e foram montadas e transformadas nos emblemáticos anéis olímpicos durante a semana. 15 técnicos especializados em trabalhos verticais e vários guindastes foram mobilizados na instalação. Os anéis de 29 metros de comprimento e 13 metros de largura serão iluminados todas as noites com 100 mil lâmpadas LED. É um verdadeiro feito técnico colocar esses anéis nesta torre. Simboliza muito, porque em uma única imagem você pode ver que é isso. Os jogos são em Paris e é hora de uma celebração excepcional. Temos um encontro com o mundo, vamos dar as boas-vindas ao mundo e queremos mostrar esta bela terra e seus monumentos. O comitê organizador dos Jogos afirmou que a Torre Eiffel estará presente em praticamente todos os lugares de Paris 2024. O monumento vai marcar presença nas medalhas, nos pódios, nos locais de competição, na cerimônia de abertura e no Parque dos Campeões, uma área nos Jardins do Trocadero que receberá diariamente um desfile dos medalhistas do dia anterior diante de um público previsto em mais de 13 mil pessoas. Os Jogos Olímpicos acontecerão entre 26 de julho e 11 de agosto, um século depois da organização dos últimos na capital francesa. E ainda na Europa, hoje vamos conhecer um dos menores estados do mundo. Você já ouviu falar de San Marino? Vem comigo que vamos conhecer um pouquinho sobre esse país que é cercado pela Itália. San Marino é uma micronação europeia, cercada pela região norte da Itália. San Marino é uma das repúblicas mais antigas da história e tem essa preservação histórica exposta em seus prédios, museus e arte local. A região é conhecida pela quantidade de montanhas e a vivência sobre elas. A capital, de mesmo nome do país, fica na encosta do Monte Titano e conta com fortes e fortalezas medievais. Um lugar calmo, cheio de descobertas para turistas e um paraíso para quem reside. Vamos seguir agora, então, diretamente para Piazza della Libertà, na região central da capital do país. Continue aqui, porque agora nós vamos fazer o nosso tour pelo mundo, diretamente dos estúdios da HIT em São Paulo para a capital de San Marino. Nas imagens que aparecem agora na sua tela, nós podemos ter uma visão de cima de um pedacinho da cidade, conjunta a uma grande construção antiga, que lembra fortalezas e castelos. Pela região montanhosa, muitos lugares populares da cidade estão no alto. Isso se deve também pelo contexto histórico, já que militarmente estar no alto gera vantagens para se defender de invasões. No fuso horário de lá, agora são 6 horas e 26 minutos da tarde, o que nem parece com esse céu, né? Parece um pouquinho mais cedo. E é com essas imagens tão bonitas que nós encerramos o Jornal de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente sexta-feira para você e até amanhã.